na nuvem. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês e sejam todos muito bem-vindos. O tema do nosso bate-papo de hoje é justamente o programa de governança clínica da Papaya Azul. Então, nós vamos explicar um pouco o que é Papaya Azul e o que é a governança clínica, né? As duas coisas que precisam ser entendidas aí e depois juntar as duas coisas, né? Que é o programa de governança clínica que nós vamos falar um pouquinho para vocês, ok? Então, é um evento gratuito, vocês podem fazer perguntas a hora que quiserem, vai ficar disponível na plataforma da Papaya para compartilhamento e também vocês podem estar reproduzindo, trazendo para as redes sociais, levando para as equipes de vocês, conforme acharem conveniente, ok? Então, permitam que eu faça aqui compartilhamento da tela, para a gente conversar um pouquinho, orientar um pouquinho. Eduardo chegando aí, parceirão da DNV. Tudo bom, Edu? Bom ter você por Olá, aqui. tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Uma honra ter a sua presença aqui. Imagina, prazer. Só vou pedir para esqueci. as pessoas atentarem para a questão do microfone, né? Como vocês sabem, quando a gente entra no Zoom, normalmente vem aquele momento de microfone aberto, mas todo mundo já está com prática, né? Já há tanto tempo já no mundo virtual, a gente já aprendeu a usar as ferramentas. Está todo mundo vendo a apresentação? Sim? Alguém? Sim. Ok? Então tá bom. Então, pessoal, hoje o que nós vamos falar um pouquinho sobre governança clínica e especificamente o programa da Papaya Azul, tá? Então, dentro do tema, a ideia é que nós conseguir passar para vocês um pouco de um overview do que é essa história de governança clínica, que é tanto falado, virou um tema do momento, né? Então, nós temos cursos de governança clínica, nós temos pós-graduação no assunto, MBA em governança clínica, nós temos isso como requisito, por exemplo, do Manual 22 da ONA, requisitos muito semelhantes, tanto na Joint quanto na Chemento, na AXA, na NIHO. Quer dizer, nós temos um assunto efervescente no nosso meio, focado em governança clínica. A própria ONA organizando eventos, né, para falar de governança clínica e valor em saúde, que é outro tema bastante disputado do momento, muito falado aí no momento. Então, a ideia é que a gente faça um overview, uma viagem pelo mundo, olhando diferentes definições de governança clínica em diversos países. Aí eu não posso deixar de dizer da contribuição do pessoal do IBS, da Alexia, que vocês sabem, mora na Austrália, então tem contato aí com uma visão que para nós talvez não seja exatamente comum, né? Governança clínica, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, são coisas que são relativamente exóticas, fora da nossa realidade, que acabamos absorvendo muito mais a parte da Europa e Estados Unidos, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou médico, formei na Escola Paulista, turma de 92, esse ano faço 30 anos de formado, fiz residência no HC, né, em medicina preventiva, especialização na GV, na área de gestão, MBA em direção de empresa, já mais nada a ver com saúde, na área de gestão propriamente dita, lá na FAAP, em São Paulo também. Sou avaliador pelo IBS, muitos me conhecem como nessa função, já tive o prazer de avaliar algumas das pessoas que estão aqui, por isso que a gente acaba se conhecendo, fazendo algumas perguntas de relação à evolução das instituições, porque são parceiros, são amigos que a gente já teve o prazer de avaliar. E tem uma consultoria, né, que vocês já devem ter ouvido falar, está ali o loginho ao lado da tela de fundo, que trabalha essencialmente a questão de participação, de adequação da área médica, da área clínica, do corpo clínico, às diferentes ações de segurança, qualidade e experiência do paciente, ok? Então, o que é Papaya Azul, né? Esse nome, ele não quer dizer nada, tá? Não é uma fruta exótica,
algo afrodisíaco, não é nenhum tipo de religião nova, não, não. De verdade, o nome é só para vocês lembrarem, né? Para quando vocês ouvirem aí por aí ou tiverem contato, lembrar, puxa, esse negócio é lá, é do Alexandre, do pessoal da Papai Azul. É só um nome fácil de lembrar, não tem nenhum significado maior. E o que que a gente trabalha? Pessoal, essencialmente na parte, 3 grandes vertentes, que é justamente a sensibilização do corpo clínico, a ideia de que, né, os médicos entendem melhor as questões quando são faladas por outros médicos, então nós temos uma ação aqui que seria uma sensibilização em diversos temas, mas sempre com um olhar médico, né, pro foco no corpo clínico, palestras curtas de no máximo 1 hora, justamente para conseguir o engajamento das pessoas, para que fique todo mundo na mesma página, esses temas aí que acabam sendo o que a gente vê mais dificuldade do corpo clínico, seja lá a implementação do plano terapêutico, o trabalho com protocolos, a questão da notificação de eventos adversos, coisa que os médicos não têm normalmente familiaridade, a gente cobra, no bom sentido, na visita, e acaba sempre vindo aquelas frases do tipo, né, fortalecer, sustentar, revisitar, trabalhar a questão do engajamento do corpo clínico. Então, aqui uma primeira abordagem para aquelas pessoas que têm certa dificuldade, não é, de se relacionar com os médicos, a gente faz esse quebra-gelo, né, das palestras de sensibilização. Sempre a gente procura fazer o mais prático possível, o horário que os médicos atendam, possam participar no formato presencial ou virtual, né? Acaba o virtual ganhando muita força atualmente. Também fazemos cursos, mas aí já com muito mais profundidade, uma carga de 4 a 16 horas em diversos tópicos aí da gestão. No modelo virtual, esses cursos não têm limite de participação, aí vamos falar de auditoria clínica, implementação de plano terapêutico, metas internacionais, a própria governança, questão de prontuário, né, qualidade de registro, como faz, comissões, acaba entrando muito a ver com o prontuário, gerenciamento dos protocolos, enfim, aí você tem uma carga muito focada na realização de cursos, tem até gente aqui que é cliente da gente, né, nesse item, né, de cursos aí para a equipe multi como um todo. Nós fazemos ainda o trabalho de preparação da instituição para acreditação, aí claro que quem a gente trabalha não será acreditado por mim, né, a gente não faz conflito de interesse de forma nenhuma, e quando faz a preparação de novo, Tá, tá cortando, olhar professor. cortando um pouquinho, comissões, cadastramento de médicos, avaliação de desempenho do corpo clínico, são todos temas que a gente trata também num formato presencial ou remoto, ok? Aí eu costumo dizer que é quase uma mentoria para os diretores médicos, diretor técnico, diretor clínico, onde a gente realmente ajuda os colegas nessa batalha, né, nesse verdadeiro exercício aí, nem sempre prazeroso, sempre desafiante, mas nem sempre prazeroso, de gestão de médicos, tá? Então, é bastante focado, talvez seja a única consultoria que faz esse trabalho de gestão do corpo clínico. Ok? Então, o que que é isso, né? Então, para a gente alinhar alguns conceitos. Então, primeiro, governança clínica é um termo que ele vai nascer lá no NHS, no Sistema de Saúde inglês, tá? E ele é resultado, na verdade, de um problema, né? De um grave situação que ficou conhecido como escândalo dos bebês de Bristol,
finalzinho do século passado, 95, onde você tinha uma mortalidade muito grande em crianças, né, operadas de cirurgia cardíaca. E ao se analisar essas situações, veja, nós estamos falando de 95, ainda não tem a Aliança para a Segurança do Paciente, que é 2004, não temos metas internacionais, que é 2008, por ali, não temos, enfim, ainda um arcabouço robusto de segurança do paciente, mas eles já perceberam que o problema, a questão, estava essencialmente na técnica, né? E aí a necessidade encontrada dentro do NHS, Sistema de Saúde Inglês, de existir uma governança, uma gestão da clínica, né? Muito semelhante àquilo que já existia nas empresas, nas instituições, da governança corporativa, né? Já se percebia a necessidade de uma gestão corporativa eficiente, robusta, profissional, e aí, então, paralelo a isso, né, casado com isso, a necessidade da gestão da área clínica, né, da gestão da área técnica, que desde sempre não foi só médica, né? Claro que envolve o médico, mas a governança clínica, e esse talvez seja o primeiro grande conceito, e que existe um pouco de confusão nas instituições, a governança clínica ela não é só para os médicos, né? Não é algo que eu preciso fazer, mas eu tenho dificuldade porque nós somos uma cooperativa e os médicos, né, de alguma maneira são donos ou se acham donos, ou nós temos um corpo clínico aberto, eu dependo do médico e ele, né, em algum momento é meu cliente, então eu não posso ter governança clínica. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A governança clínica, ela se refere à atuação da assistência, à atuação técnica dos times e não especificamente a questão do médico, ok? Claro que o médico participa, né? Então aí surge, pessoal, a nossa primeira grande definição de governança clínica, que é essa do Reino Unido. Nós começamos a nossa viagem pelo mundo, vamos na definição raiz, que eu costumo dizer, não que as outras sejam Nutella de forma nenhuma, mas essa raiz é de onde tudo começou, né? Que a governança clínica é um termo utilizado para descrever uma abordagem sistemática a fim de se manter e desenvolver qualidade assistencial ao paciente em um sistema de saúde. Percebam que essa definição cabe praticamente qualquer coisa aí dentro, né? Então, tudo aquilo que eu faço de forma sistemática, ou seja, não é em espasmos, não é para eu mostrar para o avaliador, não é porque vai vir o pessoal do IBS ou da DNV, então eu vou fazer alguma coisa para mostrar, né? Isso não é sistemático, isso é em espasmo, é só para naquele momento. Então, se eu faço de forma sistemática, com foco no desenvolvimento de qualidade assistencial, eu posso entender aquilo como uma ação de governança clínica, ok? Essa definição clássica deu origem a este framework que também certamente os senhores já viram, que são 6 pilares da governança clínica, segundo o NHS, ok? Esses 6 pilares, se vocês reportarem ao Manual 22 da ONA, é muito parecido com o que a ONA preconiza com a existência de governança clínica. Só para esclarecer, vocês não encontram isso no manual, tá? Se vocês procurarem definição de governança clínica no manual da ONA, vocês não vão encontrar. Onde que isso está? Lá na NO, na norma orientativa número 23, que é um glossário, é tipo um dicionário, né, de termos usados no manual 22. Lá vocês encontram as definições de governança clínica e vão ver o quanto elas se assemelham a esse framework clássico do NHS do final do século passado, onde você tinha, por exemplo, a efetividade da intervenção clínica, aí se enquadram, por exemplo, os protocolos, os manuais de conduta, né, as mensurações de desfecho clínico, são muito fortes nessa questão. A questão da transparência, a necessidade da instituição, então, notificar eventos adversos, fazer protocolo de disclosure, que a ONA chama de transparência em relação a incidentes de segurança do paciente, né? Então, é o disclosure. A questão do desenvolvimento e pesquisa clínica, a governança olha isso com muito bons olhos, no sentido de estimular as instituições, lembrando que isso não é só para o hospital, né? É tudo em saúde, vale,
vale para plano de saúde, para o laboratório, para gabinete odontológico, a questão do desenvolvimento dessas sessões, desses trabalhos e a pesquisa clínica também. A parte de educação e treinamento de profissionais, então a governança ela é muito de mão dada com as áreas de educação continuada, com a área de desenvolvimento, capacitação de liderança, desenvolvimento de médicos também, né? Pensar em educação continuada para médicos, gestão de riscos e eventos, que aí a ONA tem todo um capítulo, obviamente, enorme falando sobre isso, né? Vocês estão cansados de saber que gestão de riscos e eventos é um dos cernes, né? Um dos pontos principais da estrutura do manual. E, por fim, a questão da auditoria clínica, né, que aí, vamos falar a verdade, a ONA foi bastante, vamos dizer assim, econômica. A auditoria clínica ela vai aparecer como um requisito de nível 2 lá da qualidade, que de certa forma deixa pequeno em relação ao pilar de governança que é proposto pelo NHS, ok? Então, o serviço, a prática da auditoria clínica, ele é, ao mesmo tempo, uma ferramenta, mas um pilar de governança. Não dá para existir governança clínica se eu não tenho uma auditoria clínica robusta, eu não olho os casos, eu não vejo o que está acontecendo lá na ponta, eu não vejo se os colaboradores e, eventualmente, até os pacientes, essa é a visão mais moderna da auditoria clínica, ela envolve também o cliente, né, o paciente, o acompanhante, cuidador, se eles não estão alinhados, né, naquilo que se preconiza para aquela assistência, para aquele atendimento, ok? Então, essa visão clássica, ela vai dar origem a várias outras definições. Por exemplo, questão americana. Percebam que lá nos Estados Unidos a visão ela vai muito mais para a questão da responsabilização, né? Vocês sabem que é um país bastante judicializante, esse termo existe, do ponto de vista de assistência, de atenção à saúde. Então, você tem lá a governança clínica com a maneira pelo qual as organizações evidenciam e garantem, um verbo que a gente nem pode mais usar, políticas e diretrizes para a qualidade clínica do cuidado, tornando os indivíduos, olha lá, responsáveis por manter e monitorar padrões de boas práticas de resultados, né? Então, uma visão bastante pragmática, bastante focada em resultados, né? Não é à toa que lá é que se tem as melhores experiências na mensuração do desfecho clínico, né? A tentativa aí de se realmente medir o resultado, inclusive na opinião, na visão do paciente, né? Você tem a versão escocesa, apesar de também participar do NHS, né? Uma versão da Escócia de governança clínica, é a maneira pelo qual o serviço assume, de novo, olha lá o termo, responsabilidade por o quê? Segurança, qualidade e efetividade do cuidado entregue ao paciente, tá? Na Nova Zelândia, então, no Novo Mundo, a gente tem, desde 2003, percebam que um pouco mais para frente, né, quase 10 anos, 8 anos para frente, 5 dimensões relativas à governança clínica. Primeira questão de ser centrado nas pessoas, né? Então, aquilo que nós estamos consumindo bastante aqui no Brasil, do cuidado centrado na pessoa, já vem lá desde 2003 na Nova Zelândia como um princípio básico, um norteador de governança clínica. O acesso e equidade, outro termo também muito na moda, só lembrando, o IHI acabou agora em 22, março de 22, colocando um quinto elemento no seu famoso triple aim, né? Já não era mais triplo, era quádruplo, agora virou quíntuplo alvo, quíntuplo do IHI, que é justamente a questão da equidade na saúde, a oportunidade para que as pessoas tenham acesso, desfrutem dos resultados, sejam atendidas de forma livre de preconceitos, seja de questão racial, sexual, poder aquisitivo, enfim, religiosa. Então, a questão do acesso e equidade. Segurança, palavra de ordem, já há bastante tempo, base de todas as metodologias de certificação, eficácia e eficiência, né? Duas palavrinhas bastante usadas na linguajar da qualidade e que vão aparecer aí como base da governança clínica
neozelandesa, né? Então, eficácia, medida que o serviço atinge um benefício esperado e mensurável. Eficiência, à medida que o serviço oferece o maior benefício possível para o resultado usado. Aí casando bastante com a visão de valor, né? Entendimento aí de desfecho, resultado, outcomes, base, barra custo, barra despesa, né? Recurso usado, empregado, melhor dizendo. Ok? Na Irlanda, a governança clínica lá ganha 7 pilares, são bastante parecidos com o clássico do inglês. Vai aparecer ali a questão da experiência, né? Experiência do paciente e o seu envolvimento na assistência. Então, a ideia, né, de que as pessoas lutam com a frase governança clínica, mas, na verdade, se trata de uma estrutura em vigor em toda a organização, que apoia você a ser explícito sobre o padrão de atendimento prestado, sobre como você protege os pacientes do dano, como você os ouve, né, e como você planeja e mede as melhorias, né? Então, uma definição irlandesa aí, e os 7 pilares da governança clínica na Irlanda. Na Austrália, né, a governança clínica entendida aí como 5 grandes componentes, os 5 grandes pilares. Primeiro, a questão da governança, liderança e cultura, então, entendimento que os sistemas devem ser integrados, tanto da corporativa quanto a clínica, essas coisas andam juntos, e a liderança da instituição é responsável por fazer isso estar bem amarradinho. Segurança do paciente, sistemas de melhoria da qualidade, de novo, aparece esse ponto da segurança, realmente é algo basilar de todas as versões de governança clínica. A questão do desempenho clínico e eficácia, talvez para nós ainda soe muito exótico falar de desempenho clínico, então tem como medir, né? Tem como medir performance de um time assistencial, performance de médico, sim, sem dúvida tem, isso é realidade e é um dos princípios, uma das ideias da governança clínica, ok? As questões relacionadas ao ambiente seguro para a prestação do cuidado, né? Então, de novo, mais um pouco de segurança, agora com olhar no ambiente, e a tal da parceria com consumidores, algo que é muitíssimo importante, muito caro no sistema australiano. Só para lembrar, a Austrália é um continente, né? Um país, mas de dimensões continentais, com uma heterogeneidade muito grande de pessoas, de culturas, então tem muito estrangeiro, tem muita variedade de pensamentos, é um local bastante plural. Nesse sentido, o olhar da governança para que esses consumidores sejam vistos como parceiros, nos ajudem, né, ou ajudem a eles no desenvolvimento das suas práticas, das suas melhores práticas, tá? Seja com planejamento, projeto, medição, avaliação e elementos, componentes. Então, sistemas de governança clínica e melhoria para apoiar a parceria com o consumidor, parceria com pacientes sobre seus próprios cuidados, alfabetização em saúde, termo interessante, né? Então, é realmente levar o plano educacional aos limites, às raias né, da alfabetização, do participação realmente das pessoas, ensinar, por exemplo, o que querem dizer aquelas siglas que a gente usa no prontuário, né? Todo mundo usa sigla no prontuário, algumas fica difícil até a gente entender, que já está acostumado, que vê prontuário todos os dias praticamente, você se depara lá com um monte de letrinha e o coleguinha resolveu resumir uma frase inteira em 7, 8 letras. E, puxa vida, o que será que ele quis dizer? Então, assim, realmente a gente precisa pensar nisso. Imagine essa informação, passa por cima, não entende nada, não é? E parceria com consumidores no desenho organizacional da própria instituição, ok? Aqui no Brasil, então, cadê nosso frame, né? Cadê os nossos pilares da governança? Nós não temos, já vou adiantar para vocês, não existe nenhuma manifestação do ponto de vista de governo, né? Falando governo, claro que a ONU tem ali suas definições, o próprio grupo IBS fez uma PPO,
ela define a governança como conjunto de relacionamentos e responsabilidades, estabelecido aí entre os seus diversos players, corpo clínico, grupo executivo, pacientes, para quê? De novo, segurança e qualidade, tá? Ela quer, a governança, ela olha para tornar os serviços seguros, eficazes e de alta qualidade. Esse é, então, uma tentativa aí, né, nacional de se resumir um pouquinho o que seria a governança clínica Brasil. De qualquer maneira, pessoal, eu trago esse trabalho para vocês, feito por Flynn em 2015, né, olhando diversos modelos de governança clínica pelo mundo. O que ele percebe é que existe uma grande variabilidade, mas alguns pontos eles são comuns. Então, primeira questão da necessidade do olhar, não é, para o consumidor, né, no olhar para o paciente, para a família, enfim, do tal do cuidado centrado. Então, não há de se falar de governança clínica se eu não consigo nem enxergar o paciente, né? O paciente dentro do meu processo é um insumo, né? E não a quem deve estar realmente focado os meus processos, o meu trabalho, o meu olhar, tá? Ele pressupõe uma cultura aberta, transparente de aprendizagem, que é justamente um pouco para quem já andou lendo, o que se fala de cultura de segurança, de cultura justa do James Raison, né? Que é esse olhar, cultura aberta, com transparência e aprendizagem. Ele prioriza a melhoria de qualidade e segurança do paciente, a gente viu por todas as definições que foram mostradas anteriormente, que o ponto qualidade e segurança ele se repete sistematicamente. A governança, né, nos vários modelos, procura olhar que a liderança clínica, né, então, os médicos mais importantes, seus diretores, diretor de corpo clínico, com um olhar para a segurança e qualidade na assistência, com ênfase nas parcerias e envolvimento de todos os funcionários, ninguém fica de fora, né? O trabalho em equipe multi de forma eficaz, mensurado, né? Dando resultado, medidos, então, processos e resultados clínicos, com uso de dados para identificar eventuais variações e a gestão eficaz dos riscos clínicos, né? Não só aqueles riscos institucionais, financeiro, jurídico, organizacional, etc. e tal, mas a gestão eficaz dos riscos clínicos. Seria um grande resumão do que existe, não é? De governança clínica pelo mundo. Aqui no Brasil, como eu disse para vocês, nós não temos um modelo, vamos dizer assim, estatal, via Ministério da Saúde, via um órgão de, de, de gestão macro da saúde, nós não temos ainda a construção do nosso modelo Brasil de governança clínica. Então, eu trago para vocês, eu me permito, né, trazer um pouco da experiência que a gente tem, do que a gente procura na prática, principalmente de avaliador. Já vou aí para 75, 78 hospitais avaliados, todos eles de certificação. Então, afinal de contas, o que a gente procura quando você vai em busca, né, dos indícios, das evidências da governança clínica dentro das instituições, que poderiam ser o nosso framework, né, da governança Brasil. Então, a questão, obviamente, já falamos várias vezes, da gestão da qualidade, segurança do paciente, gerenciamento de riscos. A imensa maioria dos hospitais, essa parte toda de gestão de riscos e eventos adversos está lá feita ao núcleo de segurança do paciente e junto com a gestão da qualidade em algum momento, em alguma interface, ok? Questão dos registros, a política de registro seguro é outro ponto que nos parece absolutamente fundamental e ganha contornos de dramaticidade, vamos colocar dessa forma, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, que as instituições têm tido bastante dificuldade de não só entender, mas de aplicar, não é? Principalmente quando se considera prontuário. E quando falo de prontuário, entendam também o prontuário físico, né? Em determinado momento, as instituições foram, que têm algum, né, algum desenvolvimento, que têm alguma maturidade, foram atrás de LGPD e protegeram seus sistemas, né? Claro, evidente, muito importante isso, proteger de ataques cibernéticos, de hackers, de ransomware, o que quer que seja, mas a gente percebe que mesmo nesses hospitais mais maduros, a questão do prontuário físico ainda é
extremamente vulnerável, ok? Então, a gestão da informação, o uso de indicadores de prática clínica seria outro pilar importante, então entender o que a instituição tem como indicadores não só dos seus processos, mas também dos seus desfechos, dos seus resultados, o uso dos protocolos e a gestão do corpo clínico, então, como se faz a gestão dos médicos, aí sim, especificamente dos médicos da instituição, como se tem as questões relacionadas a manuais de conduta médica, protocolos, né? Aí sim multiprofissionais, mas com a participação do médico, o uso de algoritmos para tomada de decisão clínica, enfim, tudo isso entra nesse olhar aí da governança. A gestão de linhas de cuidado, a existência e gestão dessas linhas, o entendimento que aquele atendimento, aquela a atuação, ela está dentro de uma história natural da doença, está dentro de uma curva aí, de uma linearidade de aplicação das ações, que você tem coisas que vieram antes, ou deveriam, ou vão voltar a acontecer, no foco de prevenção, detecção precoce, atuação e gerenciamento de sequelas lá na frente, ok? O uso da epidemiologia, a gente sempre cobra, de novo, no bom sentido, dos avaliados, né? A questão dos perfis, perfil epidemiológico, questão demográfica, questão nosológica, isso nos parece, sim, um pilar muito claro de governança clínica, sem o qual você não consegue efetivamente saber se você está indo bem ou não, porque essencialmente você não sabe, não é? Quem você atende, nem que tipo de doença efetivamente você atende. A gente tem muito doença do rim, mas o que da nefro, né? Ou da uro? Nem isso fica muito claro, porque muitas vezes as patologias se dividem conforme a especialidade, ok? E a questão da auditoria clínica, aí a gente concorda em gênero, número e grau com NHS, a auditoria é sim um pilar e, ao mesmo tempo, uma baita ferramenta para a gestão da governança. Dentro disso, pessoal, o que nós propomos, o que a Papai Azul tem a propor para os senhores, para as instituições que vocês trabalham, que vocês conhecem, né? Então, é justamente o programa de governança clínica, e é a implementação disso tudo que vocês viram aí na sua unidade, nos seus clientes, nas unidades que vocês têm contato. Então, tanto iniciando, né, com uma fase de diagnóstico, mas já focando na implementação de ações voltadas para quê? Segurança do paciente, a gente já percebeu que esse é o grande pilar mundial, vamos colocar assim, da governança clínica, né? Estabelecimento de rotinas de avaliação de risco, implementação do núcleo das metas internacionais, sistemática, né, de notificação e avaliação dos eventos adversos, protocolo de disclosure, tanto a parte teórica quanto prática, a questão do prontuário, é outra coisa que a gente trabalha bastante nesse programa de governança, reformulação do prontuário e dos fluxos, no sentido de garantir sigilo, confidencialidade, segurança, né? Segurança nível de banco, que é o que exige a legislação atual, apoio para o uso do DRG, Diagnostic Related Group, né? Se assim desejado pelo hospital, pelo plano de saúde, e o uso da completude do prontuário, da qualidade do prontuário dentro do processo, do programa de avaliação de desempenho do corpo clínico, né? Entendendo que, isso precisa ficar muito claro, o prontuário ele é um resultado da assistência. Quando a gente faz mapeamento de processo, que a gente procura ali, afinal de contas, esse processo, qual é o resultado, nós vamos ter lá consultas, diagnósticos, cirurgias, etc., que o prontuário entre como um desses resultados esperados e a ideia geral para o corpo clínico de que bons médicos fazem bons prontuários. Não é só para se defender, mas é um produto que ele entrega para o paciente, no final das contas, né? Prontuário não é só algo administrativo para fazer as contas ali, ter faturamento, nem para defender, no caso de uma judicialização, mas ele é um produto, ele é algo que a instituição, o médico, o time, está entregando para o paciente, né? Um produto constituído. A questão de desenvolvimento e implementação de protocolos, né?
de diversos níveis, tanto de manuais de conduta como protocolo gerenciado, implementação do sistema de auditoria clínica, oficinas de plano terapêutico, tudo isso a gente faz dentro do programa de governança clínica, e a questão do gerenciamento, a ajuda, né, a organização do gerenciamento do corpo clínico, com a busca do engajamento dos médicos em ações de qualidade, no caso, se o hospital tiver interesse, acreditação, segurança e experiência do paciente. Como que isso é feito, pessoal? Basicamente, em visitas quinzenais. Depois de muito tentar vários modelos, nós chegamos a esse que é o que parece, por enquanto, segundo outras impressões, o modelo mais adequado são as visitas quinzenais. As mensais se mostravam muito pouco efetivas, havia muito tempo, as pessoas esqueciam, né? Afinal de contas, o que tem que fazer para a reunião de governança clínica, para o programa de governança, e as visitas semanais, elas eram muito pesadas, muito fortes, muito trabalho para a equipe desenvolver e acabavam meio que saturando. As quinzenais parece ser um design mais adequado. Esse modelo de programa de governança ele é 100% presencial. Nós já tentamos fazer remoto, mesmo no auge da pandemia, não deu certo, acaba sendo bastante complicado. Então, resguardadas as condições sanitárias, a gente faz 100% presencial. Ele dura de 6 a 8 meses, a implementação desse programa. A maioria, a imensa maioria das instituições responde muito bem já no terceiro, quarto mês, já tem o que mostrar, né? Já se percebe as diferenças, principalmente quando você começa a rodar de forma robusta o programa de auditoria clínica, já tem, já os médicos, as pessoas, todo o time já está entendendo melhor o que é essa tal governança clínica. Mas, de modo geral, 6 a 8 meses é o tempo que a gente trabalha. Nossa equipe toda é muito qualificada, são todos avaliadores, ninguém tem menos de 50 visitas no currículo. Eu falei para vocês, eu tenho 78 visitas de certificação, não faço manutenção nem diagnóstico, só visita de certificação. Então, a gente já viu muito hospital, muitas soluções e pode realmente compartilhar com vocês. E tudo isso por um valor que não é o fim do mundo para a imensa maioria das instituições, mesmo clínica, laboratórios, clínicas oftalmológicas, centros de infusão, home care, tudo isso a gente tem como clientes. Os valores, eles casam ali, trafegam em torno de 4.500 a 7.000 por mês, dependendo do tamanho da instituição, dependendo do porte das horas, né, de preparo e de trabalho que a gente vai dedicar para esse trabalho. Tá? Então, essencialmente, pessoal, era isso que a gente gostaria de conversar com vocês, deixar aqui todos os contatos da Papai Azul. Governança clínica é um baita de um assunto, como eu falei antes, é uma pós-graduação, MBA, nós demos um overview, uma volta ao mundo da governança clínica, e a ideia é que a gente possa, sim, estar trabalhando com as instituições de vocês, aprofundando esses conceitos, trazendo isso para a prática, para a realidade, que quem tem a ganhar são os nossos pacientes, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, nesse instante, eu vou interromper a projeção e vou interromper também a gravação para que nós possamos conversar, não é?